Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia e vamos dar continuidade às aulas para o 9º ano. O assunto de hoje a gente vai debater sobre as fontes de energias mais utilizadas no continente europeu, tá? O espaço europeu é constituído de paisagens profundamente modificadas. A rápida industrialização e urbanização da Europa acarretou maior necessidade de uso de recursos naturais. O crescimento das cidades, o adensamento populacional e o aumento das práticas agrícolas transformaram a paisagem natural. A utilização dos recursos naturais europeus vem se intensificando desde a Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente na Inglaterra em meados do século XVIII, lá em 1750. Então, houve uma exploração contínua na primeira Revolução, meados do século XVIII, propriamente na Inglaterra. Na segunda Revolução, outros países da Europa também investiram no processo industrial e exploraram bastante os recursos naturais. No século XIX, a Revolução Industrial se propagou pela França, pela Bélgica, pela Alemanha, pela Itália. As máquinas a vapor utilizadas nas fábricas eram movidas a carvão mineral, recursos energéticos abundantes em diversos locais da Europa, o que propiciou o rápido aumento da produção fabril. Então, essa característica é a característica principal da primeira Revolução Industrial, onde tinha como desenvolvimento industrial a indústria têxtil, a utilização e desenvolvimento da máquina a vapor, a fonte de energia, o carvão mineral, e aí o desenvolvimento desse setor industrial, desenvolvendo a cidade, atraindo muita gente do campo para morar na cidade, processo de êxodo rural, e aí planejando aí o desenvolvimento, assim, questão física, território das cidades, principalmente através dos polos industriais. As indústrias foram sendo implantadas próximo às áreas carboníferas, onde cidades se desenvolveram com o rápido aumento da produção. A proximidade de minas de ferro também foi um fator locacional que influenciou no desenvolvimento urbano industrial. Então, o interessante lá na Europa foi que teve a instalação da indústria e todo o redor, né, ao seu redor, houve um desenvolvimento. Não só da questão de habitações dos funcionários, mas também do comércio, de infraestrutura de rodovias, de portos, de aeroportos, né, de rodoviárias. Então, todo o setor industrial traz um desenvolvimento. Além disso, da onde é explorado os recursos naturais também vai ter um desenvolvimento, porque aquela indústria vai investir, né, como fosse uma filial para a exploração daquela indústria, por exemplo, o carvão mineral, nessa exploração vai trazer um desenvolvimento naquela área também. E, consequentemente, vários locais da Europa, de países europeus, vai se desenvolvendo. A questão da exploração, a questão da transformação, que é na própria indústria, e a questão do comércio utilizado. É todo o sistema. Exploração da matéria-prima, transformação do produto em um produto industrializado para o comércio. Então, é uma rede, né? Um sistema que vai ter um desenvolvimento. Selecionei uma imagem para vocês aí na indústria, na exploração do carvão mineral. Vocês estão vendo aí que tem que ter um desenvolvimento não só da estrutura, como vocês podem ver, tem uma parte aí de adaptações, mais acima do lado direito. Então tem construções, tem a própria indústria, né, a própria fábrica, tem o desenvolvimento dos transportes. Vocês estão vendo aí, no caso aí são a linha férrea, né, os trens, trem de carga. A gente tem como exemplo aqui em João Pessoa, tem os polos industriais. A gente tem o bairro dos funcionários, né, que até o nome já está dizendo, tem o bairro que foi criado para os funcionários daquelas indústrias. Tem um bairro das indústrias. Então, vários locais que são desenvolvidos através dessa questão do processo industrial. Então, a ideia de colocar habitações próximo da indústria é para o próprio funcionário, né, a família daquele funcionário, daquele operário, para não ter tanto gasto, até questão de tempo também, no transporte da sua casa para a indústria. Trouxe um gráfico para vocês mostrando aí o quantitativo das fontes de energia que a gente vai estudar hoje, né? A gente vai trabalhar todas essas fontes de energia que está mostrando no gráfico, para vocês analisar, fazer uma leitura sobre quais são as fontes de energia mais utilizadas. A gente tem, na sua maioria, 34% do petróleo utilizado, junto com 22% do gás natural, que juntando essas duas dá mais de 50%, né? 56%
de fonte de energia utilizada, então petróleo e gás natural está predominando. A gente vem aí com o carvão mineral com 16%, energia nuclear com 14%, 13% no caso aí de fontes renováveis, a gente tem a energia solar, a energia eólica e 1% de outras fontes. E aí, nessa aula, a gente vai debater as principais características e utilização de cada fonte de energia presente no continente europeu. Vamos iniciar com o carvão mineral. Já que eu citei as revoluções industriais, iniciou como carvão mineral na primeira revolução. Então, o carvão ainda tem participação de 16% na matriz energética europeia. Embora esse recurso ainda seja bastante utilizado nas termoelétricas de muitos países, sua produção vem decrescendo em virtude das limitações na exploração das jazidas carboníferas, além da decrescente viabilidade econômica na exploração dessa fonte de energia altamente poluente. E aí dá para debater dois ramos. A questão de ser altamente poluente, essa questão dessas correntes ambientalistas, pressionando a não mais utilização do carvão mineral, o alto custo da sua exploração, né? E essa questão do limite das jazidas petrolíferas, que chega no seu limite, está acabando. Poucos países ainda têm uma grande quantidade para ser explorada no sentido mais industrial. Então, essa limitação faz com que a indústria comece a procurar outras fontes de energia, para que no futuro, quando acabar o carvão mineral, não seja preciso parar a produção, tá? Os maiores produtores de carvão na Europa são a Alemanha e a Polônia. Essa é a ideia do carvão mineral na Europa. Outra fonte de energia, no caso a mais utilizada, juntando o petróleo e o gás natural, mais da metade, é o petróleo e o gás natural, que representa mais de 50% das fontes energéticas consumidas na Europa. A exploração e a produção desses recursos energéticos no território europeu ocorre no Mar do Norte e também na costa da Dinamarca, na Escócia, na Inglaterra e na Noruega, que são os principais produtores de petróleo e também do gás natural. Por exemplo, a Noruega, grande parte do seu PIB vem dessa questão das fontes energéticas, tanto do petróleo e do gás natural. Em 2015, esses países foram responsáveis por 2% da produção mundial de petróleo, que, no entanto, é incapaz de suprir a demanda europeia. Isso é um fato importante que no final da aula a gente vai debater sobre isso. Essa ideia, mesmo sendo uma produção muito grande, não é suficiente para suprir a necessidade do consumo do continente europeu, obrigando muitos países a importar grandes quantidades desses recursos. Isso é um problema muito sério que o continente europeu está passando. Além de ter uma produção muito grande, não está tendo um quantitativo suficiente para a demanda do seu continente. E aí tem que importar. E aí vocês sabem que importar fontes de energia, mas você importar petróleo é muito caro, um custo muito elevado. Isso é um problema que a Europa vai ter que resolver. E tem solução. No final da aula eu digo. Estou mostrando aqui uma plataforma de exploração no alto mar, né, de profundidade. Inclusive, não é assunto, a gente está falando da Europa, mas o Brasil, a gente tem a Petrobras como uma das empresas com maior tecnologia nessa questão de exploração de petróleo em águas profundas. E é uma plataforma de exploração de petróleo muito comum, todo mundo. Vamos falar de outra fonte de energia muito polêmica, muito interessante também, que é a energia nuclear. É a principal fonte geradora de eletricidade em diversos países da Europa. França, Eslováquia e Hungria, mais de 50% da energia elétrica consumida é gerada por usinas atômicas. Então, para você ter ideia aí, mais da metade, né, 50% por aí, numa média, da energia consumida, como eu falei ali, na França, na Eslováquia, na Hungria, vem de usinas atômicas, né, produtoras de energia nuclear. O uso da energia nuclear foi mais uma opção política do que tecnológica em decorrência do preço do petróleo. É o que eu falei anteriormente. A demanda é grande, a exploração não está suprindo a demanda. Então vamos procurar outras fontes de energia. E uma solução, inclusive eficiente, foi o desenvolvimento tecnológico das usinas atômicas, né, na produção de energia nuclear, para concorrer com a exploração do petróleo, que estava com um valor muito alto, principalmente aí depois da década de 70.
Então, para estar até uma barateada aí no custo da produção. Além disso, ela é considerada uma fonte limpa de energia, pois não libera gases ou resíduos poluentes. Então, é uma coisa interessante. Muita gente pensa que a energia nuclear ela polui, mas na verdade não polui. Ela é de alto risco? Sim. Né? Muito perigosa, tem um custo muito alto, tem que ter um avanço tecnológico muito elevado. Se por um acaso ocorrer um vazamento ou uma explosão, tem esse perigo, é verdade. Mas se tiver tudo nas conformidades, tudo bonitinho, e aí não tem perigo nenhum nessa questão de ser uma fonte de energia poluente. Pelo contrário, é uma fonte de energia renovável, limpa, tá? Eficiente. É só você fazer a questão do enriquecimento do urânio para produzir mais energia. Vou citar aqui, ainda falando da energia nuclear, né, 2 acidentes. Um foi o desastre de Chernobyl, como vocês estão vendo na imagem aí, ó, o mais grave acidente nuclear em território europeu, ocorrido em abril de 1986, quando um dos 4 reatores da usina de Chernobyl, localizado na Ucrânia, ele explodiu, né, fazia parte da União Soviética. Então houve um vazamento, né, de resíduos nucleares que formou uma nuvem radioativa que se deslocou por vários países da Europa Central. Então aí está a imagem aí do reator, né, destruído. Você pode até analisar, mas não teve uma explosão tão grande que ainda está o prédio em pé. Mas a questão não é nem a explosão em si, é a questão do vazamento dessa radioatividade toda. Para você ter ideia, numa área de 30 quilômetros, né, do diâmetro da usina, teve que ser evacuado, porque era o contato direto com radiação. Então, quem estava mais próximo é lógico que teve uma grande quantidade de mortos nesse acidente. Em 1986, para você ter ideia. Em 2011, deixa eu passar aqui, ó, lá no Japão, numa usina chamada Fukushima, depois de que ocorreu um terremoto proveniente de um anti-tsunami, houve também uma explosão e vazamento de material radioativo na usina nuclear de Fukushima, no Japão, que trouxe consequências também, contaminação das águas, do solo, do ar. Lógico, foi um acidente de menores proporções, comparado ao de Chernobyl, que foi o maior, mas teve esse desastre aí. Não é na Europa, ou seja, no Japão, mas é só como exemplo para você ver o perigo da utilização dessa energia nuclear. A Alemanha, ela era um país que utilizava bastante a energia nuclear no seu país, porém, nesses acordos internacionais, nessas reuniões, ela foi pressionada e ela está começando a diminuir a utilização da energia nuclear nas suas indústrias, né, no consumo no geral. Como solução, que eu falei para vocês que ia falar, dessa diminuição da utilização de fontes de energias poluentes, como do combustível fóssil, o petróleo, o gás natural, até a energia nuclear, certo? A gente tem as energias renováveis. A geração de energia renovável tem aumentado significativamente nas últimas décadas. A preocupação com as questões ambientais, que tem gerado fortes repercussões junto à população, e a questão da dependência de importação de combustíveis fósseis são os principais fatores que têm levado os governos europeus a adotar políticas voltadas ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Essa é a ideia. A Europa, no geral, ela, como falei, a demanda é grande e a oferta não está sendo tão grande. Então, tem a necessidade de importar gás natural, importar petróleo, tá? Isso tem um custo muito elevado. A Rússia, ela é basicamente a responsável pela distribuição de gás natural por toda a Europa. A gente tem a Ucrânia aí nessa questão do trajeto dos oleodutos que passa o petróleo, do gasoduto que passa o gás. E a Ucrânia ela cobra uma taxa muito alta nessa questão da utilização do seu território para transporte. E aí nessa ideia da importação, para tentar diminuir, né, esse custo elevado, tem o investimento das energias renováveis. Pode ser, como exemplo, a energia eólica, a energia solar, a maré motriz, utilizando a movimentação das marés. Então, todas essas outras fontes de energia têm que ser bem investidas, numa forma de infraestrutura, de quantidade, para suprir a demanda. Hoje, como vocês viram no gráfico, essas energias renováveis não têm condições de suprir a demanda que existe nos polos industriais, por exemplo, da Europa.
Mas a ideia é que comece a desenvolver de uma forma mais eficiente, em uma quantidade maior, com uma tecnologia mais eficaz, para que no futuro próximo a gente comece a diminuir a utilização de petróleo, a utilização de gás natural, a utilização de energia nuclear, tá? Para a gente começar a ter uma energia renovável e limpa. Um dos maiores problemas da Europa é a dependência em relação a seus poucos fornecedores de petróleo e gás natural. A maior parte das importações de gás europeu vem da Rússia, como eu falei, seguida da Líbia e da Argélia. O petróleo é importado principalmente da Líbia e da Rússia. O gás russo atravessa diversos países europeus. Alguns deles, como a Ucrânia, já impuseram restrições à sua passagem por questões comerciais e políticas. Fato que demonstrou a fragilidade europeia diante de uma questão estratégica para a sua economia e sobrevivência. Essa é a ideia, a questão comercial, a questão econômica, a questão política. Que outros países, por exemplo, como a Ucrânia, que sabe que a Europa depende da passagem desse petróleo e da passagem do gás natural pelo seu território, ela vai aproveitar e cobrar, né? Cobrar aí uma passagem, né? As restrições da sua passagem. E essa cobrança tem um valor muito elevado. Isso vai acarretar consequências para o desenvolvimento do continente europeu. É lógico que a Europa tem condições de fazer esse investimento, de pagar, vamos dizer assim. Mas mesmo sendo um valor muito alto, tem a questão do investimento. Por isso, a ideia é de procurar novas fontes de energia, inclusive fontes renováveis. Então, pessoal, essa foi a aula de fontes de energia do continente europeu. Meu nome é Adson Ícaro e essa foi a 6ª aula para o 9º ano. Obrigado, valeu!